Esses elementos, a questão dos movimentos sociais, a relação com o Estado e a questão do partido, são exatamente os elementos que compõem os debates estratégicos central, que é a questão da emancipação da classe trabalhadora, a questão da luta e a conquista pelo socialismo. Mesmo em Marx nós vamos ver, por exemplo, que esses conceitos eles foram sendo trabalhados, né? Então, no primeiro momento, há a noção do Estado, a relação do movimento operário com o Estado, por exemplo, ele evolui, né, até o ponto que diz, não, até hoje a classe trabalhadora se limitou a aperfeiçoar a máquina do Estado, né? O que se trata, na verdade, é exatamente de destruir essa máquina estatal e construir, né, um outro. Né? Então, mas ele tira essas conclusões a partir do quê? Da própria observando, né, e analisando o movimento real, a luta de classes concreta, né, daquele período histórico. Eu vou pegar uma expressão de um marxista norte-americano, praticamente desconhecido aqui no Brasil, chamado Hal Draper. É muito importante, ele desenvolveu, ele tem uma obra muito grande que ele discute, chamada A Teoria da Revolução em Karl Marx, mas ele tem um texto bastante curto, né, que ele fala que existe duas almas do socialismo, né? O que seriam essas duas almas? Fala, uma é a visão do socialismo a partir de cima, e a outra é uma visão do socialismo a partir de baixo. Bom, o socialismo a partir de baixo, segundo Hal Draper, seria exatamente a visão do socialismo que foi defendida pelos marxistas clássicos, né? Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, né? Lenin, Trotsky e assim por diante, né? Aqueles que realmente lutavam por quê? E tinham como ideia central a questão de que a da autoemancipação da classe trabalhadora, né? De que qualquer processo de transformação implicaria numa ruptura com o capitalismo, implicaria exatamente a partir da ação independente da classe trabalhadora, iniciar um processo revolucionário, né? Substituir o aparelho de Estado burguês por um outro tipo de Estado, que na verdade não seria propriamente um Estado, mas um semi-Estado, né? Baseado nos conselhos operários, nas organizações de base da classe trabalhadora. A outra perspectiva, que é a socialismo a partir de cima, seria aquela concepção de que seria possível transformar o capitalismo a partir de dentro, né? Seja utilizando as instituições estatais existentes, né? Reformando o capitalismo, humanizando o capitalismo, né? Sem que fosse necessário um processo de ruptura a partir de baixo pela ação independente da classe trabalhadora. Ele define, quer dizer, o que ele chama dessas duas almas do socialismo exatamente como os grandes campos que existem dentro, né, da história do socialismo. No capitalismo, o capitalismo produz, a classe trabalhadora promove todo um processo de desenvolvimento das forças produtivas, cria condições materiais e cria o sujeito que é capaz de transformar a realidade, mas ele não gera no seu interior um modo de produção socialista ou relações de produção, né, que sejam antagônicas com o próprio capitalismo. Isso significa uma questão, o elemento da consciência é fundamental. A ação, né, consciente das grandes massas trabalhadoras é fundamental para esse processo de transição. Então, a emancipação, quando se fala da emancipação da classe trabalhadora como obra da própria classe trabalhadora, não é simplesmente uma frase de efeito, né? Mas é um pilar básico da visão da luta pelo socialismo do ponto de vista marxista.
como é que você tem um processo de autoemancipação se as ideias que predominam na sociedade e, portanto, na classe trabalhadora são exatamente as ideias da classe opressora, da classe dominante, né? Isso coloca uma outra questão, que é exatamente a classe trabalhadora, né, ela tem uma consciência que é completamente desigual, né? Você vê, por exemplo, numa greve, você tem aqueles que estão na linha de frente, que vão fazer piquetes e tal, né? Os setores intermediários, que na verdade, né, participam do processo de luta, não na linha de frente, mas, né, sustentam a luta, e até os furagreves, né? Então, por exemplo, a necessidade de piquete, por exemplo, para mim é um exemplo de que dessa desigualdade, né? Nos processos de luta, a própria dinâmica da luta de classes faz com que haja um desenvolvimento da consciência política, haja um avanço, né, da consciência política de amplos setores. No entanto, nós, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente é bombardeado pela ideologia dominante, como um fator que se contrapõe ao processo de avanço da consciência de classe. Na medida em que você tem uma luta, uma greve, por exemplo, no momento em que paralisa a produção, no momento em que os trabalhadores conseguem ver que realmente se a classe trabalhadora para, a sociedade também para, que eles são exatamente que fazem mover essa sociedade, na medida que esse movimento reflui, também há um refluxo, né? Claro, alguns setores eles vão continuar, né, com a consciência política, né, socialista ou mais radicalizam politicamente, mas uma boa parte ela reflui. E a questão do partido, né, foi desenvolvida principalmente, né, no final do século XIX, quando você tinha basicamente dois grandes tipos de partido operários. Você tinha um partido que era o partido da social-democracia alemã, que tinha os grandes sindicatos, um partido social-democrata que era forte, que ia ganhando cada vez mais espaço no parlamento, né? Mas que tinha aquela coisa, que era um partido que representava a classe trabalhadora, né? E de outro, um tipo de partido que surge nas condições da Rússia czarista, ou seja, né, da opressão czarista, que é o partido leninista. Só uma questão, eu não estou discutindo aqui um modelo de partido leninista tal como ele, né, foi organizado, não é isso que eu estou dizendo. Mas qual foi o grande aporte, na minha opinião, do Lenin nessa questão? É de que o partido socialista, o partido que luta pelo socialismo, ele não agrega indistintamente qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que concordam com o programa. São as pessoas que querem realmente lutar pelo socialismo, ou seja, os setores mais avançados. O sindicato tem uma característica interessante. Aquilo que é exatamente o elemento que dá força ao sindicato é também um elemento de fraqueza, que é o que? Ele congrega amplas massas. Desde o cara que é de direita até o cara que é o homem ou mulher que é socialista, né? Mas o fato do sindicato congregar todos os setores, ele dá força na mobilização, quando vai para a luta, para o enfrentamento com os patrões, na hora de negociar. Mas no caso de um partido político, isso pode significar exatamente a morte, porque na medida em que você, dentro de um partido que luta pelo socialismo, você tem pessoas que não têm essa firmeza política, que não têm essa convicção, né, no programa, então ele vai ser um elemento exatamente que vai introduzir o oportunismo, toda uma série de elementos que vão acabar exatamente se voltando contra o próprio projeto de transformação. O pessoal tem uma ideia muito assim, sabe? O partido bolchevique era um partido de quadros, minúsculo. Não, peraí, vamos pensar o seguinte, quando tem a Revolução em 1917, em outubro, a Rússia acho que tinha 150 milhões de habitantes, né? 50 milhões nas cidades.
E o Partido Bolchevique é um partido urbano, tinha 250 mil militantes. Eu não conheço, proporcionalmente seria como se tivesse um partido de 750 mil militantes, 1 milhão de militantes socialistas. Não existe nada parecido. Mas era um partido que estava enraizado na sociedade, nas fábricas, né, nos bairros operários, nos bairros populares. Né? Então, essa questão agora, a questão é, qual o papel desse partido? Né? O papel do partido, né, é exatamente, quer dizer, de ser um elemento que agrega, que vai exatamente juntar aqueles militantes operários, trabalhadores e trabalhadoras socialistas que defendem programaticamente e que vão estar exatamente enraizados nos bairros, nas escolas, nas fábricas, né? Lutando, travando a luta pela hegemonia, difundindo as ideias socialistas, participando das lutas, mas não substitui a classe. Até porque o partido é parte da classe. Nós não podemos entender um partido como se fosse simplesmente uma coisa apartada. E nesse sentido eu acho que é uma coisa, não é um partido simplesmente institucional eleitoreiro, né? Um partido que participa dos processos de eleição, claro, né? Participa da vida política, mas que tem o foco principal é a organização de base. Porque o partido não é uma coisa, não é aquele detentor, sabe, o demiurgo, o detentor do saber que sabe exatamente traçar tudo. Pelo contrário, é a capacidade que o partido, qualquer partido que pretenda lutar pelo socialismo tem de se relacionar com a classe, de aprender com o movimento, de perceber quais são as tendências concretas do movimento, né? De colocar propostas, de disputar politicamente as suas ideias. Esse é o papel fundamental. A questão central é de que ele é um instrumento que vai ajudar ao processo da autoemancipação da classe trabalhadora, fazer com que a classe trabalhadora deixe de ser uma classe em si, né? Dentro dos limites puramente corporativos, e passe a ser uma classe para si, né? Como dizia o Marx. Essa discussão, ela deve ser feita hoje, por exemplo, fazendo uma análise, por exemplo, do que está acontecendo hoje aqui na América Latina, né? O que a gente vê quando a esquerda toma o Estado, né? O governo? Eu não estou nem falando aqui, por exemplo, no caso da Venezuela. Exatamente o que nós queremos é um processo de organização de base, de emancipação a partir da base da sociedade. Na medida que se ocorrer da gente chegar ao governo, o nosso principal papel vai ser de fortalecer as organizações de base, né? E não fortalecer o poder executivo, e não fortalecer exatamente esse aparato institucional, né, que na verdade está apartado da sociedade e que exatamente é um instrumento de dominação típica do capitalismo. O que ocorre é exatamente o contrário. O que acaba acontecendo, por exemplo, acabou acontecendo na Venezuela, é que o governo venezuelano, ele atua para fortalecer, ele dá cada vez mais poderes ao poder executivo, né? E, ao contrário, quando começa a surgir contradições com as greves, com os movimentos, começa exatamente a reprimir, né? Ao invés de fortalecer a auto-organização, ele enfraquece a auto-organização. E aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, a pulverização do movimento operário. Eu sempre digo o seguinte, a grande derrota, por exemplo, né, uma das grandes derrotas para mim foi exatamente a pulverização dos movimentos sociais, né, que nós vimos nesse período. Na verdade, existe aquela velha discussão, né? Reforma ou revolução, né? Que é uma questão que há. Né? Claro, é que está colocado duas perspectivas estratégicas. A luta por reformar o capitalismo, né? E achar que você precisa ter um processo de ruptura, né, de um lado, e outro é que você precisa, né, passar por um processo de ruptura revolucionária. Mas, desse ponto de vista que foi colocado, eu acho que não há uma condição. A luta por reforma, né,
ela faz parte da luta, né? Tanto para você ter, ampliar seus direitos, ter melhorias, conquistar melhorias, mas também do ponto de vista para avançar no próprio processo de conscientização ou de organização política, né? Então, na verdade, há uma dialética, quer dizer, nós temos que... e isso é interessante, porque uma vez, eu estava numa reunião, aí uma pessoa falou assim, bom, nós temos que fortalecer o Estado e não destruir o Estado. Né? Quer dizer, aí se, na verdade, a pessoa que falou isso, eu estava confundindo uma dimensão tática com a estratégia. Estrategicamente, a gente quer exatamente, né, criar uma organização de base, um novo tipo de organização, né, social, política. Mas nós temos que lutar por, não é simplesmente dizer, não, nós não vamos lutar por reforma nenhuma, quanto pior, melhor, porque aí o povo vai ficar, né, uma hora vai explodir. Não, isso não ocorre, né? Pelo contrário, em geral, a miséria, por exemplo, absoluta, ela não gera revolta, necessariamente, ela gera apatia, muitas vezes, né? Do ponto de vista das massas. Então, acho que uma questão. Agora, é aquela coisa do fio da navalha, né? Como a gente está exatamente fazendo esse processo de luta por reformas, de ampliar, e na verdade a gente não está nem lutando por reformas ultimamente. Isso que é o pior. A gente está lutando para que não tirem os direitos que a gente já tem. Para conservar. Exatamente. É uma coisa, né? E aí é uma questão que acho que é importante, porque na verdade isso mostra que nós não temos uma agenda. A esquerda não tem uma agenda hoje própria. Pelo contrário, ele reage a uma agenda que é colocada, na verdade. Ele se mexe quando, vamos mexer nesse direito aqui, está um projeto de lei que vai tirar direito X, aí, vamos fazer uma coisa, né? Não é assim. Eu não tenho mais visto, vamos lutar para conquistar um direito que ainda não existe. Isso, há quanto tempo a gente não vê isso? A gente ouve falar muito da tal da democracia participativa, não ouve falar? Porque a sociedade civil vai lá, participa, né? Há uns anos atrás, eu coordenei um projeto, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, era bancado pela Embaixada Britânica e o Ministério do Meio Ambiente. Era discussão sobre participação social, era acesso à informação e participação social. O que a gente fez? A gente pegou todos os órgãos colegiados federais, pegamos os regimentos internos e fizemos uma análise, uma radiografia. Claro, odiaram o resultado que a gente viu. É piada. Né? É piada, porque é totalmente controlado. É controlado pelo Poder Executivo. Em alguns, a sociedade civil, quem diz, que organização da sociedade civil participa é o Executivo, não é a sociedade civil. Né? E o pior tem um outro lado. A sociedade civil questiona a falta de transparência, mas vocês já viram em algum momento no site da CUT ou de alguns sindicatos, olha, nós participamos de uma reunião do conselho tal, em que estava pautado tal discussão e nós tomamos tal posição. Alguém já viu alguma coisa dessa? Não. Ou seja, a discussão fica entre quatro paredes. Quer dizer, mesmo aqueles que criticam a falta de transparência, também não incorrem no mesmo erro com relação a quem está representando. Votam, né, sobre questões fundamentais que podem ter um impacto grande, né, em termos de saúde, né, do bem-estar da população, mas essa discussão nunca chega na sociedade. Né? Se você for pegar do ponto de vista da repressão, né, existe todo esse processo de criminalização dos movimentos sociais, repressão aos movimentos sociais, mas você vai ver o grau da turbulência da repressão quando você vê, por exemplo, a quantidade de assassinatos cometidos pela polícia das populações da periferia, né? Sabe, das camadas pobres, da população negra, dos trabalhadores. É brutal, e eu digo isso porque eu moro na periferia do mundo. Né? A coisa realmente é feia, né? É terrível isso, né? E aqui, na verdade, eu estava vendo que um dado de que só o governo do estado de São Paulo, a PM do estado de São Paulo, mata mais que toda a polícia dos Estados Unidos. É um absurdo, o grau, sabe, de violência, de turbulência, né? Então, na verdade, o que é pior, se tivesse
pena de morte, você ainda passa por um julgamento. Aqui você tem execução sumária. Né? E isso ainda é visto como se fosse um grau de eficiência da polícia. Né? Nós tivemos uma situação que é meio contraditória, porque a gente viu, por exemplo, nos últimos tempos, algumas medidas, algumas políticas, algumas leis que, de uma certa forma, são favoráveis do ponto de vista dos direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma grande reação conservadora e de direita também. Né? Por quê? Porque exatamente na medida em que o governo ele analisa tudo pela ótica da institucionalidade, tem uma perspectiva pelo alto, ele acha que exatamente basta você criar leis, né? Mas você não tem um processo de debate na sociedade. Você não tem um processo de esclarecimento, de discussão, de envolver exatamente a sociedade. Então, tem muita gente que fala, olha, eu não vou chamar fulano de pretinho porque o cara pode me processar, né? Ou porque é contra a lei. Né? Mas não porque necessariamente que ele tenha deixado de ser racista. Esse é um fato. Né? Na verdade, quer dizer, esse projeto político em que ele acha que as coisas se resolvem simplesmente por cima, sem organizar, sem mobilizar a sociedade, exatamente essa não é uma disputa pela hegemonia, porque a verdadeira disputa pela hegemonia tem que ocorrer exatamente na base da sociedade, envolver o conjunto da... Né? Uma lei, ela pode ser revogada mais para frente. E aí? Né? Hoje nós estamos vendo, por exemplo, a questão da maioridade, a comissão da maioridade penal. Eu estava vendo uma manchete, né? Não cheguei a ler a matéria ontem, eu estava vendo. Os principais cargos da comissão foram destinados à bancada da bala. Falei, puta, bancada da bala, né? Controlando a comissão que está discutindo a redução da maioridade penal. Realmente, nós estamos uma situação muito complicada. Né? E na medida que você não tem esse debate, e aliás, a questão da segurança pública, da violência, é uma discussão que existe há muito tempo. Né? E é a grande bandeira da direita. A direita sempre assumiu isso de uma forma, né? Desde aquela época, dos anos 70, 80. E a esquerda discute, mas muito timidamente quando discute. Né? Sabe? Esse realmente, né? Isso é uma questão, óbvio que é uma questão, são questões políticas fundamentais. Agora tem uma questão, a esquerda, ela fala para si. Esse é um fato. Né? Não consegue se comunicar, e eu digo isso porque vivenciando, vendo onde eu moro, em vários lugares, não consegue dizer, às vezes é aquela coisa, né? É como se criasse um universo próprio, né? Com todo um linguajar, mas e a esquerda ficou incapaz exatamente de... Quer dizer, é uma coisa como o seguinte, tem aquelas coisas que parecem óbvios para nós, mas que não são óbvios, né? Para a maioria da população. Né? Se você for pensar, por exemplo, que o PT já está há quanto tempo? 12 anos, né? Então, por exemplo, quem tem 18 anos, tinha 6 anos quando o Lula, né, começou a governar, não é isso? Né? E a gente fala, quando a gente vai discutir, não, eu vejo a pessoa falando como se fosse uma coisa, não, traidores, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa não entende nada. Por quê? Porque, na verdade, você está falando... A gente está falando com base na nossa experiência, no nosso conhecimento. Né? Hoje a gente usa termos, por exemplo, neoliberal. Quantas vezes eu vejo você está numa assembleia, numa reunião, porque as políticas neoliberais, quando a maioria ali que eu vejo a cara das pessoas, a maioria não sabe o que é neoliberal. Né? Você não tem um sistema de comunicação. Né? Você não tem... formas de comunicação que sejam adequadas, compreensíveis à maioria. Né? Ser simples não significa que você seja superficial. Pelo contrário, eu sempre lembro de um amigo que dizia o seguinte, para você ser simples tem que ser profundo. Tem que dominar, senão você não consegue passar, né, de uma forma simples as ideias.
Eu trabalhei no Japão, nas fábricas do Japão, durante 9 anos. Eu trabalhei numa fábrica, fábricas pequenas, e uma fábrica que era muito grande. Existiam centenas de trabalhadores na minha seção, sendo que, vamos ver, de 400, cerca de 40 ou 50 eram funcionários da fábrica. O restante, né, que éramos nós, estrangeiros, né, brasileiros e tal, éramos todos terceirizados. E você tinha cerca de 3 empreiteiras que atuavam junto. Bom, um belo dia, quando a gente fica sabendo de que, por conta de alguma substância química que era utilizada, era uma fábrica de chip, um operário, né, adoeceu. E por conta disso, né, o Ministério do Trabalho, da Saúde foi em cima e eles começaram a perder contratos. E nós começamos a ver diminuir. A gente chegava, de repente, a nossa sessão que tinha um monte de gente, tinha 30 menos. E durante semanas a gente ia vendo esse processo, né, de demissão, só que nós não, a grande questão é que a gente não conseguia unir os trabalhadores. Ao mesmo tempo, isso servia como um fator de pressão sobre os trabalhadores japoneses que eram funcionários, né, da empresa, que não eram terceirizados. No final das contas, nós terminamos em cerca de 40 trabalhadores. E a pior coisa foi que eu tentei, junto com mais uma pessoa, tentar organizar o nível de resistência, mas exatamente esse esquema da terceirização, por exemplo, é uma coisa que... E eu tenho exatamente que na minha que passe isso, né, mais do que a perda de direitos que vai ocorrer, vai ser as consequências políticas, do ponto de vista da organização dos trabalhadores, da capacidade, né, de comprometer a capacidade de resistência de todos os trabalhadores. E olha, na medida em que a crise, né, que já começou, mas quando a crise bater pesado mesmo, né, essa terceirização, né, uma vez aprovada, vai cair como uma luva, né, para os capitalistas. Né? Então, é isso. Eu acho que esse é mais para ilustrar, por exemplo, na medida em que você não fortalece a organização da classe trabalhadora de base, né, e você se via na tentativa de administrar o capitalismo, de tentar, a partir do aparelho do Estado, né, de tentar ganhar pequenas melhorias, né, realmente ele leva, né, a fracassos, a derrotas históricas da classe trabalhadora.